Sabe aqueles dias em que o tédio domina? Nada melhor que jogar bolinhas de gude, não é mesmo? Sim, eu sei. Você deve ter dito que bolinhas de gude também são tediosas. Mas no filme de hoje eu vou mostrar que as bolinhas de gude podem ser muito mais do que isso. Elas são assustadoras. Se prepare para conhecer Xian, um estudante que está fazendo uma oração e pedindo a Deus para que a vida dele deixe de ser monótona. Mas o que ele não sabe é que Deus ouviu as preces dele, só que com uma pitada de terror. No dia seguinte, não se sabe como, o desejo dele se torna realidade após alguns dados caírem em um pires de barro, como se fosse o próprio Deus traçando o destino e a sorte de Xian. Mas ele rapidamente deseja que Deus devolva a ele a monotonia de sua vida. Isso porque na sala de aula eles estão em um jogo aparentemente inofensivo chamado Daruma. É mais ou menos assim. Um boneco esquisito fica de costas para a turma e diz: "Boneco Daruma vai cair." Assim que a frase termina, o boneco se vira e elimina o jogador que se mexer. E quando eu falo isso, estou falando que a pessoa que perder o jogo explode e se transforma em inúmeras bolinhas de gude vermelhas. Nem preciso dizer o porquê da cor, né? Alguns não se transformam completamente em bolinhas de gude, então dá para imaginar que espirra fluido vital para todo o lado também. O jogo testa o psicológico de todos os alunos, ainda mais porque o boneco pode se virar a qualquer hora, falando a frase rápida ou devagar, conforme ele deseje. A sala já está cheia de bolinhas de gude, o que significa que muitos jogadores já foram eliminados. Diante de tanto terror, um jogador na sala percebe que o boneco Daruma tem um botão em suas costas que, quando pressionado, encerra o jogo. O ruim é chegar até o botão sem o boneco se virar. Um jogador até tentou fazer isso, mas se transformou em bolinhas de gude também. Uma aluna grita de pavor e começa a se transformar em bolinhas. Xian também percebe um cronômetro acima do botão e alerta os outros, dizendo que eles não têm muito tempo. Se o cronômetro parar, é possível que todos percam, independente de terem sido pegos pelo boneco. Xian e um outro jogador são os dois únicos que sobraram no jogo. Mas de repente, assim que a contagem regressiva está terminando, o jogador pula nas costas de Xian para pegar impulso e se joga contra o boneco, conseguindo apertar o botão do fim do jogo no último segundo. Os sobreviventes começam a comemorar a vitória, mas o boneco explode a cabeça do jogador que apertou o botão, declarando Xian como o único vencedor. Ele olha horrorizado para os corpos de todos os seus colegas caídos no chão. Nesse momento, o filme mostra alguns dias atrás, quando a vida era entediante e tudo era normal. Xian, que parece extremamente entediado com sua vida, se senta na sala de casa jogando videogame. Quando o jogo termina, ele suspira, incapaz de suportar o tédio, e começa a trocar os canais da TV. Na escola, ele encontra seu amigo jogador de basquete chamado Pirulito. Uma garota chamada Itika passa por ele e sorri. Pirulito diz a Xian que ele deveria convidar ela para sair. Xian diz a ele que não sente esse tipo de sentimentos por Itika, já que ela é uma vizinha próxima e eles cresceram como se fossem irmãos em casas separadas. Eles então caminham para a sala de aula juntos. No caminho, eles veem Amaya, um valentão da escola que está esfregando a cara de um menino na pancada. Pirulito comenta que eles estão se divertindo e ambos vão para a sala de aula. Enquanto Xian está dormindo de tédio na sala de aula, quando de repente a cabeça do professor, que está escrevendo no quadro, explode e voa bolinhas de gude vermelhas para todos os lados. No lugar da cabeça dele, o boneco Daruma aparece. E foi isso que aconteceu para que eles chegassem até aquela situação que foi apresentada no início do filme. Depois da brincadeira horripilante, Xian está em pé no meio dos restos dos jogadores. O boneco liberta ele como vencedor, mas diz uma frase enigmática insinuando que ele fosse um rato e que em breve virá um gato para caçá-lo. Xian olha para o boneco, perplexo. Itika aparece se culpando pela tragédia, já que assumiu ter sido ela quem apertou o botão para iniciar aquele jogo macabro. Xian também se culpa pelo seu amigo, que também foi vítima por causa dele. Eles tentam chamar a polícia, mas o telefone não dá sinal.
Eles então tentam fugir da escola, mas todas as portas e saídas estão trancadas. De repente, ao tentar sair, eles se deparam com a quadra de basquete cheia de alunos vestidos feito ratos. No chão, as escritas: "Coloque o sino do gato para que o jogo termine." O líder de turma se aproxima deles e diz para vestirem as fantasias de ratos. Mas não dá tempo. O chão começa a tremer e uma enorme estátua de gato aparece engolindo todos os alunos que estão vestidos de rato. O gato começa a engolir os ratos um por um, causando terror. Todos começam a correr para se salvar. Xian avista uma bola de metal com um sininho no chão. Nessa bola também tem um cronômetro indicando que eles têm pouco tempo para completar a missão. Ele olha para o gato e percebe um aro em volta do pescoço dele. Xian alerta os estudantes e diz a eles que, para se salvarem, bastava marcar uma cesta com a bola. Pirulito, que é jogador de basquete, arremessa uma bola direto na cesta. Mas não foi tão fácil. O gato percebeu e pegou a bola antes que ela entrasse no aro. O gato arremessa o sino em Pirulito e faz ele voar em direção à parede, fazendo um estrago no concreto e esmagando o Pirulito. Os estudantes continuam tentando se salvar, mas Xian percebe que o gato está apenas atacando quem está vestido de rato e pede a todos para tirarem as fantasias. Por um tempo, parece ter funcionado. O gato olha ao redor, mas não ataca ninguém. No entanto, um momento depois, ele engole outro estudante, como se ignorasse o fato de estarem todos sem as fantasias. Enquanto corre, Itika cai no chão e está prestes a ser devorada pelo gatão. Xian rapidamente veste a fantasia de rato e chama a atenção do gato para que ela tenha tempo de jogar o sino no aro, mas ela não faz isso. O gato larga ela e começa a perseguir Xian, que corre desesperado, tentando desviar dos ataques. Mas ele começa a perceber que a fantasia de rato permite que ouçam o gato. O gato diz que está com coceira nas costas. Xian sobe em suas costas e começa a coçar. Ele diz aos outros estudantes para fazerem o mesmo, e todos coçam até que o gato adormece. Agora que o gato está dormindo, Xian pega o sino e avança em direção a ele para tentar parar o jogo. Mas os outros estudantes lançam uma dúvida. Será que quem marcar a cesta poderá ser eliminado, igual aconteceu com o jogo do boneco Daruma? Agora uma confusão acontece para saber quem vai jogar a bola. Eles fazem muito barulho e acabam despertando o gato outra vez, que começa a atacar os estudantes. Xian elabora um plano. Ele leva Itika para dentro e embrulha o sino em uma bola comum e uma bola de basquete em um outro embrulho. Assim, eles poderiam confundir o gato e aumentar as chances de acertar o alvo em 50%. Por um tempo, funcionou. O gato fica confuso, incapaz de entender qual bola parar. Mesmo assim, ele vê um pedaço da bola de basquete descoberto nas mãos de Xian e consegue parar a bola de Itika. Em uma distração do gato, ele tenta acertar o aro novamente, mas a bola infelizmente não entra. Por sorte, a Maia consegue subir no gato, recuperar a bola e acertar o aro, fazendo o jogo chegar ao fim. O gato declara a Maia, Itika e Xian os vencedores do jogo. Xian pergunta o que acontecerá com os outros, mas antes que possam responder, a Maia fica louco e fura todos com uma katana. A Maia diz que apenas os mais fortes sobreviverão, e isso é a vontade de Deus. A Maia diz a Xian que ele e Xian são parecidos, pois têm o que é preciso para sobreviver. Itika diz a Maia que Xian é muito melhor do que ele, sendo mais forte, mais inteligente e mais gentil. Furioso com o comentário, o valentão avança em Itika para tentar pegar ela, mas Gato expele um gás de sua boca, fazendo todos desmaiarem. Em todo o país, a mídia mostra relatos dessas mortes aterrorizantes como atentados de grupos extremistas. Enquanto outros apresentam teorias de invasões alienígenas, alguns moradores de rua ouvem o rádio. O rádio falha. Outro morador de rua se aproxima deles, toca no rádio e imediatamente o faz voltar a funcionar. A mídia revela que os sobreviventes desses incidentes estão sendo chamados de filhos de Deus devido às suas habilidades que os capacitaram a sobreviver e lidar com a situação.
Também é revelado que os sobreviventes estão sendo levados embora em grandes cubos voadores, que ninguém conseguiu abrir, apesar de todas as tentativas. Xian acorda em um dos cubos entre os outros sobreviventes. Ele encontra Takumi, sua amiga de infância, junto com eles, um estudante muito inteligente e arrogante, e uma garota muito tímida e reservada também presente no cubo. Xian se levanta e tenta ir embora, mas o estudante arrogante diz a ele que apenas vencendo o próximo jogo podem sair. Ele informa que os vencedores do jogo serão considerados filhos de Deus e que ele, por causa de seu cérebro extraordinário, será, é claro, um deles. Através de uma tela, eles são informados de que precisam encontrar chaves para escapar. Nesse momento, uma porta se abre e bonecos de madeira saem por ela. Eles explicam aos estudantes as regras do novo jogo. Os estudantes ficarão vendados e os bonecos vão circular ao redor deles, cantando músicas. Quando a música parar, os estudantes terão que dizer o nome do boneco que está atrás deles. O jogo começa e o arrogante é o primeiro a ir, mas o estudante erra o boneco e é eliminado com um laser que faz ele bater a cabeça contra o chão. Os bonecos vão até a garota tímida e forçam ela a jogar. Ela também erra o boneco e depois do laser, os bonecos fazem ela ser rasgada ao meio. Os bonecos se aproximam de Takumi em seguida, mas Xian pede para ir primeiro. Ele consegue enganar o boneco atrás dele usando uma gravação das vozes pelo telefone. Assim, ele consegue vencer os bonecos que se explodem e uma chave cai no chão. Xian pega e sai com Takumi. Lá fora, eles veem um rapaz sendo perseguido por outro boneco assustador. O rapaz se aproxima deles e diz para segurarem as mãos, que o boneco não pode machucá-los. Eles seguem o conselho dele e o boneco vai embora. Xian olha para um pingente o Takumi está usando. É uma alça quebrada de uma xícara e ele se lembra de um tempo atrás, quando Takumi estava em um telhado prestes a se jogar. Mas Xian apareceu e deu a ela algumas louças para que ela quebrasse para descarregar a raiva. Ela quebrou as louças e se sentiu muito melhor. Por isso decidiu continuar vivendo. Ichika se junta ao grupo, fugindo do boneco assustador. Em uma sala diferente, eles encontram dois garotos que dizem a eles que são necessárias 7 chaves para abrir o portão e escapar. Eles contam as chaves e percebem que tem apenas 4. Enquanto isso, a Maya chega com mais 3 chaves que ele roubou de um garoto que ele atacou. Seu jeito agressivo deu a oportunidade de eles conseguirem as chaves necessárias para abrir a porta. Agora, eles estão em um novo jogo. Descobrimos então que todos os jogos estão sendo transmitidos ao vivo para o país. Os sobreviventes são enviados para uma sala gelada, onde veem um enorme urso polar. O urso diz a eles que jogarão um jogo de verdades. Quem mentir será eliminado. O urso pergunta qual é a comida favorita de cada um, e quando respondem, um rapaz é suspeito de mentir. O urso pede que nomeiem a pessoa que acham que está mentindo e todos apontam para ele, que é eliminado do jogo. Em seguida, o urso pergunta quem na sala gosta de Xian. Ao que todos os que conhecem Xian, incluindo Takumi, dizem que gostam dele. Os outros que não conhecem Xian dizem que não. O urso diz que um deles é um traidor que está mentindo para fazê-los perder. Os participantes concluem que Takumi não poderia gostar de Xian, já que não tem contato há anos. Xian tenta impedi-los, mas eles apontam para Takumi e ela é eliminada. Xian arruma outro jeito de se dar bem no jogo, fazendo os bonecos entrarem em contradição. Ele diz ao urso que o traidor e mentiroso é ninguém menos que ele mesmo. Isso acaba sendo a verdade e o urso se destrói. Os sobreviventes são levados para o último jogo. Bonecos de madeira parabenizam eles por chegarem até aqui e, em seguida, ditam as regras. Um deles será escolhido como demônio e os outros serão vítimas. As vítimas se esconderão do demônio. O demônio terá que colocar uma lata no chão e depois encontrar todas as vítimas. Ele as nomeará após ver seus rostos e as levará para a cela. Se o demônio encontrá-las todas e chutar a lata, ele será o vencedor. No entanto, se uma vítima conseguir chutar a lata, as outras vítimas serão consideradas vencedoras e o demônio perderá. A vítima que chutar a lata, no entanto, será eliminada. Eles usam paus para escolher os demônios e a Maya é escolhido.
Ele coloca uma lata no chão e começa a procurar os outros. Amaya consegue facilmente pegar 2 jogadores e os tranca na cela. Ele então vai atrás de Xian e Ichika. Ichika se apresenta a Amaya para salvar a vida de Xian. Amaya leva ela para a cela e grita para Xian que não precisa pegá-lo para vencer o jogo. Se Xian também quiser vencer, ele deve permanecer escondido. Xian sai mesmo assim, usando uma armadura para esconder o rosto. Amaya debocha dele por isso, dizendo que pode facilmente tirar o capacete e reconhecer ele. Ele então avança em direção a Xian e puxa o capacete. Então Xian prende a corrente da armadura em Amaya e revela que a armadura não é para esconder seu rosto, mas para capturar a Amaya, que é o demônio. Xian então pula na água, arrastando Amaya com ele. Amaya tenta puxar a armadura de volta com toda a sua força, mas Xian, que conseguiu sair da armadura, sobe de volta e caminha fraco até a lata para chutá-la. Amaya consegue se libertar da corrente e corre em direção à lata. Xian consegue chutá-la antes de Amaya. Eles se preparam para a explosão, mas ela não acontece. Os bonecos então declaram o jogo encerrado e nomeiam todos, exceto Amaya, como vencedores. Eles revelam que tinham mentido sobre a parte da explosão para tornar o jogo mais interessante. Amaya agarra um dos bonecos com raiva e diz que não pode perder, pois foi escolhido por Deus. Os bonecos começam a rir e dizem que ninguém deveria perder, eles apenas queriam brincar. Os bonecos então começam a rir freneticamente. Os sobreviventes olham para o céu, que lentamente fica decorado por fogos de artifício. Os bonecos dão picolés a eles para celebrar. Eles assistem aos fogos de artifício e comem. Xian reúne coragem e convida Ichika para sair e ela aceita. Quando o picolé está no final, eles percebem que tem algo escrito nos palitos. Os bonecos revelam que, embora tenham chegado até aqui para serem os vencedores, eles precisam de sorte. Amaya e Xian percebem que seus palitos dizem "Você vive", enquanto os dos outros dizem o contrário. Um golfinho elimina os outros, incluindo Ichika. Xian assiste com olhos arregalados, enquanto Ichika desaparece do nada bem na frente dele. Xian e Amaya são então trazidos de volta ao chão, onde as pessoas recebem eles com entusiasmo. Xian começa a negar a existência de Deus depois disso, mas o boneco diz que ele está errado e que Deus realmente existe. De repente, é revelado que Deus é o mesmo morador de rua que foi mostrado tentando ouvir as notícias pelo rádio. Esse foi o recap do filme de 2014 chamado As the Gods Will. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.